ungido para ser rei, depois ele foi treinado, que infelizmente muitos hoje não se permitem ser treinados. Os obreiros têm que ser treinados para ser um bom obreiro, e tem que se permitir ser treinado. As senhoras, os jovens, todos nós temos que nos permitir ser liderados, treinados, para que nós possamos ser cada dia pessoas melhores. E olha só, meus amados irmãos, para a minha vida e a sua vida, que Davi foi treinado cuidando das ovelhas do seu pai, com grande responsabilidade. Interessante que quando Davi matou o urso e o leão, estava no anonimato. E às vezes, irmão, a gente não entende e compreende isso. É no anonimato que Deus vai forjar o seu caráter. É no anonimato que Deus vai te preparar para vencer os grandes gigantes da vida que vem por aí, para a glória de Deus. Depois que Davi ele mata urso e leão, agora Deus leva ele para um novo estágio, para um degrau maior. Agora você vai ser apresentado no meio do povo, para que o povo lhe veja, para que o povo lhe conheça, e para que eu comece a engrandecer o seu nome. E assim Deus fez com Davi. O povo de Israel, Golias passou 40 dias, irmão. Golias não puxou uma espada, só com a boca amedrontava o povo. E muitas vezes, irmão, o inimigo só está assim. Fala com a gente e a gente fica se acomodando. Passa sempre todo dia falando e a gente parece que fica com aquele medo, com aquele receio. Mas aí Deus sempre tem algo diferente. Levanta Davi, coloca Davi ali no meio. Davi, quem é esse daí? Não, isso aí é o Golias que está amedrontando todo mundo até hoje, porque a partir de hoje ele não amedronta mais não, porque eu vou até ele no nome do Senhor dos Exércitos, para a glória de Deus. Quem é esse incircunciso para afrontar o povo de Deus? E assim, meus amados irmãos, Davi derrotou o gigante para a glória de Deus. Depois que ele derrota o gigante, Davi já não vai mais para trás das malhadas. Davi agora vai morar no palácio. Davi, meus amados irmãos, ele começa a agir prudentemente, porque às vezes, irmão, quando Deus começa a nos dar o crescimento, a gente esquece do principal: continuar vigiando, continuar orando, se humilhando, se aquebrantando e agindo prudentemente no meio do povo. E às vezes a gente acha só porque o nível, a gente elevou um pouquinho o nível, a gente às vezes esquece da onde Deus nos tirou, porque Deus fez conosco, quem nós era. E você sabe o que está faltando muito hoje dentro da igreja? É o temor de Deus na vida de muitos. Irmão, quem se lembra aqui da onde Deus lhe tirou? Nós nos lembramos da onde Deus nos tirou? Pois glorifique o nome do Senhor por isso, exalte a Deus por isso, mas não se exalte, continue se humilhando, se quebrantando e agindo prudentemente no meio do povo de Deus. Porque tem gente que às vezes cresce um pouquinho e ele quer ser mais do que os outros. Ele acha que agora é. Não, irmão. Nós somos servos daquele que nos chamou para a glória de Deus, para a glória. Maior aqui é Ele, a glória é dele, tudo é para Ele, e é o nome dele que é glorificado no nosso meio. E Davi começou a agir prudentemente. Quando Davi começou a agir prudentemente, o rei o tentou matar. Rei Saul se desviou dos caminhos do Senhor. E olha o perigo, irmão, no meio do povo de Deus, mas desviado. Quem entendeu, diga amém? Sabia que no dia de hoje tem muitos assim no meio do povo de Deus, mas longe da presença do Senhor? Infelizmente, a gente encontra esse tipo de pessoas. Mas eu louvo e glorifico a Deus, que Deus usa de misericórdia para conosco, aquebrando o nosso coração para que a gente não se exalte. E Ele continua dizendo: continua na minha presença. E ali, meus amados irmãos, o rei tenta matar Davi. Chegou o momento que Davi ele teve que fugir para não ser morto. E um conselho bíblico: tem momento que a Bíblia diz que sujeitai-vos a Deus,
resistir ao diabo e ele fugirá de. Mas tem momento, irmão, que a Bíblia diz assim: fugir. Olha só, são dois momentos, um oposto do outro. A Bíblia diz fugir da prostituição, e eu continuo dizendo: se você não suporta com a bebida, fuja da bebida, fuja do engano, fuja do jogo, fuja daquilo que você pode cair, meu irmão. Não espera a queda, não, fuja enquanto é tempo. E a gente tem que nos alertar para isso. Tem coisa, irmão, que a gente não pode, a gente tem que fugir. Nós somos seres humanos. E Davi fugiu. Quando Davi fugiu, Davi agora vai para o deserto. Quem quer ir para o deserto? Mas foi no deserto que Deus fez grandes líderes. Foi no deserto que Deus levantou grandes homens e mulheres para fazer a diferença nesta terra. Nós podemos ver quando Deus chamou Moisés, Moisés estava onde, irmão? Quando Deus chamou Moisés, Moisés estava onde? No deserto. Quando Jesus vai começar o seu ministério, Jesus começa o ministério por onde, irmão? Paulo, ele também vai para o deserto. E olha só, irmão, grande chamada, primeiramente começa no deserto. E ali depois Davi, passado pelo deserto, sendo perseguido, Davi se torna rei. Deus o exalta, Deus glorifica o seu nome, Deus dá vitória a Davi que ele nunca poderia ter. E Davi vinha crescendo, mas só que chegou um momento, irmão, uma grande tristeza, quando a gente vai ler sobre a biografia de Davi. 2 Samuel, capítulo de número 11. Quem quiser nos acompanhar, abra aí, 2 Samuel, capítulo de número 11, para que a gente possa ver aqui. Davi era o quê, irmão? Davi era o quê? Era um homem segundo o coração de... Mas ele sendo um homem segundo o coração de Deus, a si mesmo ele pecou. 2 Samuel, capítulo 11, diz assim. 2 Samuel capítulo 11, e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo o Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá, porém, Davi ficou em Jerusalém. Olha só, irmão, como é que diz aí? Vem aí, apresentando, a gente vai ver, porque Davi envia Joabe, e com ele os seus servos e a todo Israel. E olha só, quando o exército estava na guerra, Deus deu o que, irmão? Vitória. Mas aí tem uma palavrazinha aí, porém, Davi ficou aonde? Olha o perigo, irmão. Eu vou dar só um conselho para os irmãos. Davi era para estar na guerra. Ele ficou aonde? Em casa. Em Jerusalém ele ficou na sua. Olha o perigo que muitos correm no dia do culto, ficar em casa, irmão. Olha o perigo que muitos estão correndo no lugar de estar na presença de Deus, adorando, louvando, glorificando, exaltando. Terça-feira aqui foi uma bênção para quem teve aqui. Foi uma bênção ou não foi, irmão? Irmão, quanto mais a gente busca, mais a presença de Deus vai estando na nossa vida, a gente vai crescendo, vai amadurecendo, mas sempre tem um perigo, muitas vezes passando pelo esfriamento espiritual. E o esfriamento espiritual, irmão, eis o perigo na vida de todos. Todo mundo passa por esse momento, não tem como que não passe. Mas só que uns passam o seu esfriamento espiritual dentro da casa de Deus, pedindo o Senhor força, pedindo o Senhor alegria. Senhor, eu vim me arrastando, mas eu estou aqui. Senhor, era para mim ter ficado em casa, mas eu estou no culto, e eu quero ser renovado, fortalecido, porque eu quero voltar para casa diferente para a glória de Deus. Mas tem um que fica em casa. E olha o perigo de ficar em casa. Davi ficou em Jerusalém, em sua casa. Verso 2. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço
da casa real e viu no terraço a uma mulher que estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Se Davi estivesse na guerra, ele não estava olhando a mulher dos outros. Ele estava preocupado em cuidar do exército. Ele estava preocupado como o seu povo iria vencer o inimigo. Mas ele ficou em casa e foi cobiçar a mulher do próximo. Eu não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou pregando. O perigo que nós corremos no dia do culto, no dia da oração, a gente ficar em casa. Quem está entendendo, diga amém? Davi, se ele estivesse na guerra, junto com o povo, lutando com o povo, guerreando com o povo, ele não tinha caído e ele não tinha, meus amados, essa mancha na sua biografia. E olha só, irmão, que um pecado sempre chama o outro. Olha assim, olha aqui, tá bom? Presta atenção aqui, vai dar certo, não precisa. Sempre um pecado chama o outro. Ele não ficou só no cobiçar, ele cobiçou. Segundo, ele não se conteu. No lugar de ele voltar para o quarto e orar, pedir misericórdia a Deus, foi o que ele fez? Ei, vai buscar a mulher. Quem é ela? Ah, é fulano, manda trazer. E quando a mulher chega, irmão, no lugar de assim, ó rei, eu não quero nada contigo, ela também consente. Ela também permite. Porque às vezes só bota a culpa no homem. Mas a mulher também, ela quis. E o que acontece, irmão? Olha só que um pecado sempre vai chamando o outro. Cobiçou, ela veio, agora adulterou. Aí a mulher, depois que passa o seu tempo e tal, aí ela vai para a sua casa e manda um recado para o rei da vez, aventou prêmio. Menino é teu, se vira. Aí foi que o rei Davi fez. No lugar dele se humilhar e pedir perdão a Deus, foi cometer outro pecado. Manda chamar Urias da guerra. Quando ele mandou chamar Urias, aí ele vai cometer outro pecado. Projeto diabólico em cima de projeto diabólico. Urias, tu é um bom soldado. Chamei aqui, tá, agora vai para a tua casa. Davi tentou encobrir o seu pecado. Irmão, muitas vezes eu falo nós também não estamos assim, não, irmão? Glória a Deus. Muitas vezes a gente não está assim, às vezes querendo encobrir os nossos próprios pecados. Muitas vezes, irmão Vinícius, só vê o pecado do próximo. Fulano está pecado, fulano está assim, fulano está assado. Fulano está com uma capa preta e só misericórdia. Mas aí a gente esquece de tirar a trave que está no nosso olho. Quando nós tirarmos a trave que está no nosso olho, nós vamos ver melhor para a glória de Deus. Quando nós tirarmos a trave que está no nosso olho, nós vamos poder ajudar o próximo que está também caindo para a glória de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Não encubra o seu pecado, confesse diante do Senhor Jesus para a glória de Deus. Aí Davi agora, meus amados, não Urias disse: não, eu não vou para minha casa não. Eu não vou para minha casa deitar com minha mulher enquanto o povo está lá na guerra. Enquanto o exército está lá na guerra, enquanto o meu senhor Joab está lá na guerra lutando, eu não vou para minha casa. Urias foi fiel enquanto Davi estava sendo um traidor. E eu vou dizer algo para os irmãos nesta noite: fidelidade não tem preço. Fidelidade não se compra. Fidelidade está no caráter do homem e da mulher. E é pela misericórdia de Deus que nós buscamos essa fidelidade para honrar, louvar, glorificar e exaltar o seu nome para a glória de Deus. Aí Urias não vai para a sua casa. Urias fica na porta da casa do rei. Depois o rei vem cá. Agora ele vai fazer outro projeto. E agora? Está tudo na história.
Vem cá, Urias, eu vou encher a tua cara agora. Vem cá, para mim dar uma tua aí. Toma aí um bocadinho aí. Enche a cara aí, Urias. E agora vai para a tua casa. Depois do homem meu, agora vai para a tua casa. Eu não sei, eu mesmo para casa não. Eu vou continuar sendo fiel. E continua ali. Aí Davi não se contentou para ele, não teve jeito. Eu tentei de todo jeito para encobrir o meu pecado, para que o filho fosse para a sua casa, deitasse para a sua mulher e ele assumisse que o filho fosse dele. Peraí. Vem cá, Luiz. Ele era tão fiel. Quem é fiel, ele não tem curiosidade na sua vida. Ele era tão fiel que o rei assinou a sentença dele, colocou lá e ele levou na própria mão a sua própria sentença, mas ele não olhou. Os irmãos estão entendendo, irmão? Urias morreu, mas morreu sendo fiel. E olha o perigo agora que depois disso, Davi pega, depois que Urias morre, pega a mulher, vem cá. Aí o menino vai nascer, nasce doente, assim. Deus vai matar o menino. Aí Davi agora começa a orar, começa a jejuar, começa a buscar a presença de Deus, para Deus abençoar o fruto do pecado. Irmão, Deus não abençoa fruto de pecado, meus amados irmãos. Deus não tem compromisso com o pecado. Davi passa mais de ano orando, jejuando, porque a gente pensa que às vezes orar e jejuar é santidade. Não é. Santidade é fidelidade ao Senhor, é obedecer os seus mandamentos para a glória de Deus. E o que acontece, irmão? Davi mais de ano dentro de casa, louvando a Deus. Porque tem gente que está com o microfone na mão, cantando, glorificando, às vezes pula, salteia, fala em mistério, mas não deixa o pecado. Muitas vezes, irmão, eu estava conversando com a irmã, ela vai lembrar, irmã, quer saber se o homem é de Deus ou não? Não é quando ele faz a obra de Deus, é pela vida que ele leva. É como ele está se comportando no meio do povo, está sendo fiel a Deus, está honrando a palavra, está obedecendo. Ele é um homem, uma mulher de Deus, meus amados irmãos, quando verdadeiramente obedece os mandamentos do Senhor. Eu posso até pregar bonito, eu posso até aqui ensinar os caminhos do Senhor para os irmãos, mas se eu não obedecer, se eu morrer no pecado, o inferno me espera, depois serei lançado no lago de fogo. Quem está entendendo, diga amém? E eu falei de mim, amém, irmão? Se eu pregar e não viver, não praticar, eu não tenho intimidade com Deus. Tem gente confundindo intimidade com a manifestação. E Davi passou mais de ano. Quanto tempo eu disse, irmão? Cantava, orava, glorificava a Deus, jejuava, mas não confessava o seu pecado. Capítulo 12. Quem está acompanhando, diga amém? Capítulo 12, versículo 1 diz assim: e o Senhor, diga e o Senhor enviou, oh glória, oh aleluia, como eu me alegro com isso, irmão. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse: havia em uma cidade dois homens, um rico e o outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos, do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filho. E, vindo o viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para assar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre, e
a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Preste atenção, irmão. Eu tenho muito cuidado quando o Senhor chega e manda enviar alguém para me contar uma história. Olha só, Natã, o profeta Natã conta uma história. Davi não parou nem para pensar. Ele ficou logo furioso, porque ele viu que aquele homem rico tinha cometido uma injustiça. E às vezes nós estamos assim, irmão. Davi era aquele homem rico, só que ele não se atentou para isso. E é interessante, irmão, que ele queria aplicar a justiça nos outros, mas não queria aplicar na sua. E é interessante que ele não vai usar o nome do Senhor. E tem muitos assim hoje em dia. E ele olha só, vive o Senhor que é digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Versículo 7, quem está acompanhando, leia aí. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Olha só, irmão, porque tem gente que não, Deus não envergonha ninguém. Quem já viu isso? Os irmãos já ouviram isso? Deus não envergonha ninguém. Mas olha só o que é que Deus manda dizer para Davi: fui eu que te dei, está aí. Eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Eu te dei a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Olha o versículo 9. Quem tem coragem de ler, leia aí. Fazendo mal diante dos seus olhos. Olha só o versículo 9. Porque, pois, desprezaste o que, irmão? A palavra de quem? A palavra não é minha, a palavra é de Deus. Fazendo mal diante dos seus olhos. E preste atenção que aí tem um ponto de interrogar. Ele está fazendo uma pergunta. E agora ele vai lançar na cara de Davi: a Urias, o herdeu, feriste a espada.